E aí, será que a ciência moderna e o cristianismo ortodoxo precisam mesmo viver em pé de guerra? Bom, sejam bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que traz uma perspectiva bem profunda sobre esse tema, sugerindo que, com a estrutura interpretativa certa, a ciência e a fé não apenas coexistem pacificamente, mas, na verdade, se complementam. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai começar falando sobre os dois livros da verdade, passar pelo desafio da interpretação, aprender com alguns erros do passado, repensar o dilúvio global e, por fim, ver como a ciência e a religião podem se purificar mutuamente. Vamos lá? Seção 1. Os dois livros da verdade. Como a verdade é revelada. A base de toda essa ideia vem lá na Confissão Belga. Ela sugere que Deus revela a verdade através de dois volumes diferentes. Pensa assim, de um lado a gente tem a revelação geral, que é o mundo natural, sabe? A biologia, a física, as galáxias. E do outro lado a revelação especial, que compreende as escrituras e a mensagem de salvação. A grande sacada dos autores aqui é que se essas duas fontes têm exatamente o mesmo autor, é logicamente impossível que elas entrem em contradição no final das contas. Claro, desde que a gente entenda as duas direito. O que nos leva à seção 2, o desafio da interpretação, o elemento humano na compreensão da verdade. Então, se as fontes são perfeitas, de onde vem a briga toda? Bom, a resposta somos nós mesmos. A fonte pode até ser livre de erros, mas a nossa interpretação, seja a dos dados científicos ou a dos textos bíblicos, é super suscetível a falhas e preconceitos. O material que estamos analisando traz um termo técnico lá da Confissão de Westminster, perspicuidade. Palavra difícil, mas que significa simplesmente clareza. O argumento é que a mensagem essencial do Evangelho é clara como água para qualquer um. Mas o próprio texto adverte. Certos detalhes históricos ou nuances científicas mais complexas não são tão óbvios assim numa primeira leitura. E é exatamente esse enredo principal que a perspicacidade protege. Essa sequência que estamos vendo, criação, queda, redenção e consumação, é avassaladora e inegavelmente clara de Gênesis a Apocalipse. Não precisa ser nenhum gênio da ciência ou da história para entender perfeitamente esse arco narrativo. Mas e aqueles detalhes super específicos e mais difíceis de interpretar? Aí entra o conceito de sola scriptura. As fontes explicam que a Bíblia é totalmente suficiente para a salvação. Só que isso de jeito nenhum significa que a gente tenha que ignorar os recursos externos. Na verdade, dados científicos e descobertas arqueológicas são ferramentas fantásticas para nos ajudar a descobrir qual era a real intenção do autor original naquelas passagens mais complicadas. Vamos para a seção 3, aprendendo com erros do passado. Estudos de caso históricos em reinterpretação. E se a história nos ensina algo, é que precisamos ter a humildade de ajustar nossas ideias diante de novas evidências. Um exemplo sensacional de como essas descobertas externas mudam tudo é o Cântico dos Cânticos. Até o século XIX, quase todo mundo lia esse texto como uma alegoria pura, falando apenas sobre Deus e Israel. Mas aí descobriram poemas de amor do Antigo Oriente Próximo. Isso virou a chave e mostrou que o texto usava um gênero literário específico daquela cultura antiga. Hoje, o consenso é de que se trata mesmo de um poema de amor real e literal. Um caso ainda mais famoso, claro, é o de Galileu. Lá na Idade Média, o pessoal lia passagens como Josué capítulo 10 de um jeito tão ultraliteral que eles tinham certeza absoluta de que a Terra era o centro fixo do universo. Quando o telescópio do Galileu provou o contrário, foi um pânico total na igreja. Mas hoje, todo mundo concorda que ele estava certíssimo e que as descobertas dele não ameaçam a fé. A lição que os autores tiram daqui é valiosa. Quando a ciência mostra a realidade com precisão, a gente não deve ter medo, a gente deve usar isso como um convite para voltar ao texto e refinar a nossa interpretação. E tem esse aviso do próprio Santo Agostinho que ilustra a situação perfeitamente, e isso séculos antes de qualquer revolução científica. Ele alertava que é muito perigoso quando as pessoas ignoram fatos básicos e mensuráveis da natureza em nome da fé. Sabe qual é o resultado disso? Faz a mensagem central e mais importante da religião parecer bobagem aos olhos de quem está de fora. Cria um obstáculo totalmente desnecessário. Avançando para a seção 4, repensando o dilúvio global. O embate entre a retórica antiga e a ciência moderna. Com tudo o que vimos até aqui, como lidar com esse tópico? O material traz uma analogia incrível para explicar isso. Pensa no quadro A Noite Estrelada, do Van Gogh. É uma representação artística profunda e verdadeira do céu, certo? Mas ninguém usaria essa pintura para tentar criar um mapa astronômico literal cheio de coordenadas exatas. Para isso, a gente usaria o telescópio Hubble.
O argumento aqui é que Gênesis funciona de um jeito parecido. O texto usa as convenções literárias ricas daquela época, como hipérboles gigantescas, para transmitir verdades teológicas imensas. A intenção nunca foi entregar um relatório geológico exato. Então, os autores argumentam que o relato do dilúvio compartilha a mesma linguagem cataclísmica de outras literaturas daquela região. Ele exagera a escala de propósito para enfatizar a gravidade do julgamento e o tamanho da graça divina. Funciona como um paralelo lindo com a criação, organizando o caos e preparando o terreno para a aliança com Abraão. O impacto teológico disso é absolutamente universal, mas o material nos diz que não há motivos textuais, e muito menos científicos, para bater o pé exigindo que a água tenha coberto literalmente o pico de todas as montanhas de todo o globo geográfico moderno. E claro, além desses detalhes, existe o peso teológico de toda essa história. A análise mostra que Gênesis não está ali para nos convidar a julgar a justiça de Deus filosoficamente. O evento serve para mostrar que a única resposta adequada à grandiosidade do Criador é a submissão e a confiança. É reconhecer que a gente simplesmente não compreende totalmente a mente divina e aceitar essa limitação. E assim chegamos à nossa última parte, seção 5, Purificando a Ciência e a Religião. Como elas estabelecem uma relação de correção mútua? Em vez de colocar esses dois campos num ringue de boxe, as fontes mostram um cenário totalmente simbiótico. Como a gente viu com o caso do Galileu, a ciência é espetacular para corrigir interpretações bíblicas que ficaram literais até demais. Por outro lado, e este é um ponto fascinante levantado pelo historiador Ted Davis, a fé cristã deu um impulso essencial para a revolução científica. Por que os primeiros cientistas começaram a investigar a natureza de forma tão metódica? Simplesmente porque eles acreditavam com todas as forças que o universo havia sido criado por um Deus lógico. Portanto, a natureza tinha que ter uma ordem previsível e consistente, esperando para ser descoberta. Mas o texto também traça uma linha bem clara e imparcial aqui. A imensa maioria dos cientistas é muito rigorosa em manter a ciência no seu campo de provas empíricas. Só que a religião tem um papel fundamental, o de acender o sinal de alerta quando figuras conhecidas, como Dawkins ou Hawking, que são citados no estudo, passam dos limites da ciência para fazer afirmações puramente filosóficas contra a fé. Quando a ciência tenta se tornar a única dona de toda a verdade existente e abandona a investigação, ela escorrega e vira uma ideologia absoluta, ou, em termos religiosos, vira idolatria. O que nos traz ao ponto central de tudo isso? Fica essa reflexão instigante com a qual os autores nos deixam. Se a gente aceita a premissa de que a natureza e as escrituras compartilham exatamente o mesmo autor, por que a gente insiste em forçar um conflito entre elas? Juntar uma curiosidade científica afiada com uma interpretação bíblica fiel e bem contextualizada não leva a uma contradição. Na verdade, leva a uma compreensão muito mais unificada, rica e profunda sobre a realidade das coisas. É o tipo de ideia que faz a gente querer investigar ainda mais, não é verdade? Bom, a nossa análise fica por aqui. Um grande abraço e continuem explorando!